Olá a todos, episódio 200 da Caravana, são 3 anos e tal aqui sentadinha a ouvir pessoas espetaculares, incríveis, e hoje tenho a pessoa mais especial para este episódio 200, grande festa, obrigada. Parabéns pelos 200 episódios e parabéns para quem lá em casa vê e ouve e sente e percebe, por isso 200 é um número redondo, mas é um número já muito especial, parabéns. Obrigada, já são alguns anos. E não podia estar aqui a melhor pessoa para este episódio, portanto vamos já arrancar com esta caravana. Uma página de Instagram que espreites todos os dias. A minha. Vais lá sempre? Todos os dias dou uma vista de olhos. Não consigo ver todos os comentários, aquelas coisas todas, que é muita coisa. E mensagens privadas? Mensagens. Respondes? Respondo, às vezes. Às vezes peço Respondeste ajuda. Para vir aqui à caravana? Foi por aí? Peço ajuda à claro. minha mulher também, porque às vezes não estou, não tenho tempo. E se ela apanhar assim as mensagens mais frescas? Paciência. É o que é. É o que é. Não foste tu que as mandaste, não é? Exatamente. As coisas acontecem e, portanto, a vida é o que é. Não há, eu hoje não tenho esqueletos no armário, que é uma coisa maravilhosa. Isso é bom. Que já tive durante a minha vida. Nunca fui, não serei e não sou uma pessoa perfeita. Tenho, felizmente, os defeitos inerentes àquilo que é a normalidade de uma pessoa. Portanto, claro. não sou pedófilo, não roubei bancos, mas pronto, tenho alguns defeitos. E estava-te a dizer que esses defeitos incluíram no meu passado algumas coisas que não eram muito bonitas e eu consegui limá-las e hoje sou um bocadinho melhor do que já fui. Que maravilha. Um cheiro da tua infância? Bem, eu com 5 anos subi ao palco. O meu pai era alfaiate de profissão, músico amador, sempre. Eu acho que o meu pai foi, entre aspas, frustrado por nunca ter sido músico profissional. Tocava violino, tocava banjo, tocava guitarra. Eu vivia e convivia com esses instrumentos todos os dias lá em casa e comecei a tocar banjo, mas o meu instrumento preferido era a bateria e as lembranças de infância têm tudo a ver com música. Portanto, sempre quando me ofereceram a primeira bateria, que o meu primo trouxe de França, que vinha num navio, disse que era uma bicicleta, vou tirar a roda da frente, era o bombo, vou tirar a roda de trás, era a tarola, e depois eu fiquei logo a chorar de alegria. E comecei melhor que uma bicicleta. Muito melhor. Eu comecei a tocar a bateria com 5 anos, a fazer aqueles ritmos por intuição, e só aos 11 é que comecei a tocar a viola. Portanto, a minha infância é toda musical. Tenho muitas recordações. A minha tia cantava fado, eu não sabia tocar viola, pedi ao meu pai para me ensinar a fazer dó maior e sol, e comecei a acompanhar quase os fados todos em 2 acordes, porque era tudo por intuição. A minha infância tem tudo a ver com música, tudo. Depois vamos voltar mais profundamente a ela, porque eu gostava de saber o que é preciso. Eu hoje em dia vejo os miúdos com os telemóveis e o que isso lhes rouba de criatividade. É verdade, é verdade. Eu tenho uma neta com 4 anos que... Uma neta já? Sim, eu já tenho 60 anos, minha querida. O meu filho tem 39. Eu conheci os teus filhos porque eu trabalhava na SIC. Yeah. E o teu ex-cunhado, não sei se são para sempre cunhados ou não, era meu câmara. Exato, já estive numa almoçarada contigo, mas há muito tempo. Há muito tempo. O tempo passa. Por isso eu conheci os pequeninos. O meu filho, a minha nora, não acha muita piada isso do telemóvel. Ela é uma criança que não tem o iPad ao almoço, que não tem o telemóvel para brincar, não. Ela está connosco e come carne de borrego e come aquelas coisas e gosta, é como o avô, gosta de comer. Mas estava-te a dizer, também tenho uma recordação muito presente da noite de Natal, sempre muita família, muita gente. E os presentes. E uma vez deram-me um carro telecomandado, que não era telecomandado, era com um fio, porque não havia ainda à distância. Sim. E então eu não percebia porque é que eu rodava o volante cá em cima e porque é que as rodas viravam lá em baixo. Como é que isso ia através de um fio. E então desmanchei o carro todo. Adeus, carro. Adeus. Sempre os meus Aliás, eu não tenho um único brinquedo de infância. Estragava tudo. Para onde é que vais quando precisas de equilibrar, pensar na vida, tomar decisões? Eu não tenho um sítio específico, mas gosto muito de, no meu carro, conduzir sozinho pela estrada, sem ouvir música, sem ouvir rádio. Portanto, mesmo silêncio. Silêncio, aprecias o silêncio. O silêncio é o som do meu pensamento. E muitas vezes, há pessoas que dizem, ele vai conduzir assim muitas horas, temos que falar com ele para ele não adormecer. Não me façam isso. Deem-me silêncio, porque eu no silêncio falo comigo, eu estou a conversar comigo, eu estou super atento e não adormeço. E é raro, não é? O silêncio nos nossos dias é uma coisa preciosa. Na minha vida então é raríssimo, não é? Raríssimo. Mas eu gosto muito desse tempo em que estou
Aliás, e felizmente a minha mulher, quando vai comigo, adormece sempre. Isso é muito bom, porque assim dá-me esse silêncio, é verdade. Somos duas. Um dia para onde não querias voltar? Para a Alemanha. Um dia. Não voltavas para esse dia que emigraste, por exemplo? Não voltar para esse dia. Há alguns dias que eu não gostava muito de voltar, e isto teve tudo a ver com o meu divórcio, com alguém que dizia que tinha um filho meu, que depois se confirmou que não era verdade. Sim, já passaste por muitas coisas. E isso foi muito complicado, esse tempo foi muito complicado. Lembro-me de chegar ao aeroporto de uma viagem para Londres para ir cantar, e o bilhete de identidade na altura não estava em condições, foi na altura do meu divórcio, e tive que ligar ao meu filho, porque a mãe dele não queria dar o passaporte para eu poder viajar. Portanto, houve assim muitas coisas complicadas. E esses dias foram dias muito complicados, não queria nada voltar a esses dias. Sim, já passou. E ao dia que eu tive um AVC também foi nessa altura, também não queria voltar a esse dia, sendo que eu brinquei sempre até... Mas essa fase foi duríssima então. Foi porque o divórcio foi muito atribulado, o meu filho já era maior, mas a Lara, a minha filha, era ainda adolescente, foi complicado, as pessoas depois têm uma forma de transmitir aos filhos. Não sei, eu não sou assim. Eu acho que as pessoas têm que separar as coisas. Os filhos são sempre os nossos filhos, e depois os problemas que os pais têm, os filhos não devem ter nada a ver com isso. Mas as pessoas não pensam todas da mesma maneira, e portanto, respeitando o pensamento de cada um. Estão magoadas, se calhar, e agem... Mas respeitando o princípio, o pensamento e a maneira de estar de cada um, tudo bem. Mas o sofrimento foi muito grande. E o sofrimento foi tão grande que de repente o corpo reagiu. E portanto tive um AVC, a veia do cérebro entupiu, felizmente fui logo assistido e não morri. Portanto, fiquei acho e que sem sequelas, sem nada? Sem sequelas, sim. Fui muito bem atendido no Hospital de Setúbal. E pronto, e tive aí 4 dias com os olhos a olhar para o mesmo sítio. Tive a cambalear, portanto, caía para a esquerda, fiz fisioterapia, fiz várias terapias, tive 6 meses Tiveste a levar medo não voltar a ser juro que não. O toy anterior? Juro que não, vou contar uma história. Eu tive AVC, aliás, eu senti isto à mesa do restaurante, disse, deitem-me no chão, levem-me para a rua, ponham-me água na cabeça, fui dando instruções, chamei a ambulância, a minha mulher entrou em pânico, porque normalmente eu detesto ir ao médico, quando eu digo que chamo uma ambulância é porque a coisa não estava mesmo bem, ela viu que os olhos ficaram, portanto fiquei com os olhos em bico. Fui para o hospital, cheguei ao hospital, deram medicação, fiz os testes, deve ter adormecido, devem dar um medicamento qualquer. Quando acordei estava numa marquesa, portanto a entrar nos cuidados da AVC, eu olhei, vi cuidados, mas estava a ver tudo a dobrar, eu fiquei a ver tudo a dobrar, portanto estava mesmo estrábico. E olho para a enfermeira e digo assim, tenho mesmo sorte. Diz ela, você tem sorte, você teve um AVC. Não é isso, é que você é gira, é boa, vamos dormir, estou a ver 2, vamos dormir os 3. Portanto, íamos entrar. Eu nunca perdi o sentido do humor até essa altura, e eu acho que é uma maneira boa, se calhar, de afastar o tal medo, que é uma coisa que eu desconheço. Não deixas entrar? Não sou medroso, por acaso não. Palavra preferida? Amor. Então, foi fácil chegares a ela? Claro, eu acho que a pessoa, quando não mente, não tem que ter dificuldade em responder. Porque se eu te perguntar que cor é isto, tu respondes logo, não é? Porque se tiveres que não dizer a verdade, se calhar, é capaz de ser assim esbranquiçado e tal. Não é branco. E portanto, quando se responde rapidamente é porque não há nenhuma dúvida. E o amor chega sempre rapidamente, porque ele chega quando nós não estamos à espera. E isso já me aconteceu várias vezes. Começou muito cedo a sua carreira artística, como já disse, com 5 anos apenas atuou numa festa em Setúbal, cidade de onde é natural e que teve uma grande influência no seu percurso até hoje, e que já falaste dela neste princípio. Aos 11 anos entrou para um grupo de teatro, ao qual se manteve ligado durante cerca de 5 anos. Após concluir as suas obrigações académicas na Escola Comercial de Setúbal, emigrou para a Alemanha, aquele sítio onde não voltavas, onde não voltava a viver. Certo, podias ir lá visitar. Onde viria a editar o seu primeiro trabalho com um grupo de músicos alemães, os Prestige. Exatamente. Viveu por lá 8 anos e trabalhou em vários estúdios de gravação como produtor de vários artistas e grupos, ao mesmo tempo desenvolvia os seus próprios trabalhos. Em 1984 trouxe para Portugal uma gravação de 2 temas, depois disso não mais parou. Eu tive que encurtar isto porque isto não parava. Nunca mais acabava. Em 1990 participou no Festival da Canção e ficou em 2º lugar. Recebeste o prémio de interpretação? Ganhou o prémio de interpretação e fiquei em 3º lugar. Então
está mal lá alguma coisa isso é internet. Como tu dizes, é tão grande que não dá tempo de mudar. Entretanto, desenvolveu mais temas para programas televisivos, como o Araré, 1, 2, 3. Teve grandes sucessos em telenovelas, como Olhos de Água, que toda a gente se lembra. Ultimamente, O Lado do Amor. Sim. O Último Beijo e Tudo por Amor. Também estava aqui a Casa do Toy, que eu nem aparece aqui, agora lembrei-me. Exato. Na verdade, esta podia ser a apresentação mais longa deste podcast, mas vamos arrancar com esta festa em que comemoramos o episódio 200. São mais de 3 anos a receber pessoas inspiradoras, com conversas maravilhosas. Hoje não podia ter melhor convidado. Estacionei a caravana porque tenho a cerveja no congelador. Muito bem. Quase, eu a seguir, se quiseres, faço-te um poema rápido. Ai, claro que quero, sem mais demoras. Vou chamar o António Manel Neves Ferrão e Ferrão. Exatamente. Abram as portas para o famosíssimo, talentoso e sensual Toy. Sensual, muito Tinha que importante. ser. Obrigada por estares aqui. Obrigado, Rita, pelo convite. Já agora então o poema. Porque eu sei que isso sai-te assim, isto é impressionante. Eu poderia dizer a falar e não aos berros, mas eu sei que há uma Rita que é ferro e não são ferros, porque com ferros que matam e com ferros que dão vida, esta será uma entrevista talvez a mais querida, porque o começo foi bom e isto nada me irrita. Obrigado, minha amiga, por curtir este meu som, ó minha querida amiga Rita. Isto está a ser um bocado forçado porque está a ser inventado. Mas olho para esse sorriso e vou dizendo estas coisas sempre assim, é de improviso. Nada me falha no peito, nem sequer no coração. E eu não tenho outro jeito. Vivo desta emoção, das palavras que me saem, que ponho sobre esta mesa e fico a olhar para ti e fico feliz com certeza por este convite, por estes momentos. Muitos parabéns por estes 200. Oh, eu vou chorar, isto foi a melhor coisa que me fizeram na vida. Adeus meu marido, a sério, adeus tudo. Nunca me fizeram uma coisa tão bonita. Obrigada. Nada. A sério, adorei isto. Tu és um talento incrível. Talento, a sério. Talento é de... Talento. Vamos voltar para o Toy de 5 anos, em que subiu ao palco. Até aos 5 anos, como é que era a tua família? Como é que a música apareceu na tua vida? O meu pai, como já disse, era alfaiate, Certo. portanto, músico amador, e nunca desligou da música, porque ele adorava música. Eu acho que ele gostaria de ter sido músico. Viveu depois em mim essa parte, Sim. enquanto esteve cá. E viveu assim a obrigar-te ou sempre a apreciar o caminho? Não, de forma nenhuma. Ele dizia, música não é tudo, tudo, Ok. tens que estudar. Aliás, eu fiz o curso de geral secundário e depois acabei o curso de contabilidade na Alemanha. Mas estava-te a dizer que o meu pai era um homem de família, levava a minha mãe, foi um homem de família a partir da minha mãe, porque eu tenho um irmão com 78 anos, do primeiro casamento do meu pai. Foi um homem muito vivido, era um homem charmoso, era bonito, eu não saio a ele. Era um homem bonito, era um homem que tinha, enfim, muita apetência por sexo feminino. Sim, era fresco. Era fresco. A minha mãe conheceu o meu pai, portanto tinha menos de 15 ou 16 anos do que o meu pai. O meu pai já era um homem casado, com 35 anos, 36, a minha mãe tinha 20, era uma miúda, na altura 20 anos era uma adolescente, não é igual a agora. E andava a fazer entregas e foi à alfaiataria do meu pai e ele roubou-lhe um beijo, assim, uma coisa cinematográfica. A minha mãe ficou amante do meu pai durante um tempo, os meus avós descobriram, levaram a minha mãe para o Algarve, ela fugiu do Algarve de táxi sozinha, veio ter com o meu pai, ficou a viver na alfaiataria, porque o meu pai tinha outra casa, e depois o meu pai deixou a mulher e passou a viver com a minha mãe. Nasce a minha irmã e depois nasci eu. E o meu pai passou a ser um homem de família, portanto, onde o meu pai ia a mulher e os filhos. Íamos sempre os 4. Mudou completamente. E, portanto, nós íamos para o bairro, meu pai ia tocar, a minha mãe e a minha irmã ficavam lá nas mesas, ou dançavam, e eu ia para cima do palco. Eu queria estar em cima do palco. E ele depois portou-se bem o resto da vida? Sim, portou-se muito bem, muito bem. Aliás, eu acho que estou a seguir esse caminho. Exato. É um bocadinho. É um bocadinho a mesma história. É um bocadinho a mesma história. Entretanto, o meu pai sempre naquelas sócio das coletividades todas, porque as coletividades, o associativismo são a escola do povo, a escola da cultura popular. E eu entrei numa coletividade, que era a Capricho do Balenço, fui para lá fazer teatro, meu pai foi para a orquestra de tocar viola baixa, a minha mãe estava no camarim a vestir as miúdas, e a minha irmã fazia também canta bem, também fazia teatro. E, portanto, cantávamos. Foi uma peça teatro-revista, foi itinerante, e durante 6 anos foi maravilhoso. Conheci muita gente. Eu tive uma vida muito intensa, eu aprendi imenso no teatro, porque eu era o mais novo e depois pessoas com 70 anos, né? Portanto havia todas as idades. O mestre Azoia, a maioria deles já não estão cá.
Eu estava no camarim dos homens e, portanto, eu fui homem muito cedo. Sim, ouvias tudo. Ouvia tudo. Mas eu queria ser homem à força. Vou dizer uma coisa muito estúpida que fiz, que foi, eu comecei a fumar com 9 anos e quando meu pai descobriu eu tinha 13, deixei de fumar. Exato, deixei de fumar aos 13. Aos 13, mas é verdade. Depois voltei mais tarde, hoje não fumo mesmo. Mas voltei mais tarde, claro, normalmente. Casei com 17, a primeira vez. Eu queria ser homem cedo. Queria ser independente, eu lutei sempre a minha independência e fui sempre um homem independente. Era o filho mais novo, era o mais louco. O meu pai dizia: este rapaz não tem juízo, não sei o quê. Eu não queria estudar, não gostava muito, já era música. E ele dizia: não tens que estudar porque a música não é futuro, etc. Eu fui para a Alemanha, casei com 17, ele teve que me autorizar. Não foi ao casamento porque achava que aquilo não ia dar nada. Mas a verdade é que o filho mais novo, com 23 anos, desenrascou o pai com um problema financeiro. Era a única pessoa que estava preparada para poder desenrascá-lo. Isto quer dizer que eu fui sempre muito ativo, e nunca me faltou nada porque eu trabalho muito. Eu não durmo, basicamente. Tenho 2 telemóveis, estão ligados durante a noite, atendo os telefonemas, resolvo as coisas, faço os procedimentos para as câmaras municipais, faço os concertos, faço as letras das músicas, os arranjos, sou diretor musical da minha banda, faço tudo. E nunca te cansas? Ou às vezes cansas, mas é o que a minha filha diz. Mas é o amor. Se eu não tiver este stress, não sinto-me estressado. Não podes estar de férias, não é? Ela estava a dizer que não podes. Férias é uma coisa estressante. Estou ali sem fazer nada, tenho que fazer qualquer coisa. Quando é que percebeste que não era o teatro e que era a música? Como é que a música começou a ganhar terreno aí? Porque eu fui para o teatro exatamente por causa da música. Ou seja, a peça era teatro-revista, portanto teatro musical, não é? Como se sabe. Infelizmente maltratado pós 25 de Abril, não percebi porquê também, porque era, no fundo, antes do 25 de Abril era o teatro de intervenção, era o teatro-revista, era onde se faziam as críticas sociais ao governo de uma forma, enfim, metafórica, para não ser entendido, para o lápis azul não passar por cima, não cortar, e depois foi considerado um teatro de segunda, não percebi porquê. O teatro-revista é muito rico, é muito nosso, é muito popular, é bonito, tem que ser enaltecido. E eu filo durante 4 anos, amador, claro, embora tínhamos apresentado o nosso Osé Aguenta a Parada, tínhamos apresentado essa peça no Variedades, na altura no Parque Meyer, mas era um teatro de coletividade e, portanto, tinha orquestra, onde meu pai tocava violino e contrabaixo, dependia, e tinha os autores e compositores, portanto, e eu cantava. O representar era por acaso, existe uma filmagem eu com 11 anos. A sério? Existe num programa do Igrejas Queiro, chamado TV Palco, que era um programa itinerante nos teatros amadores da província, que é Évora, Setúbal, o Porto, etc. E isso foi televisionado. Eu consegui essas imagens passado muitos anos na RTP, de arquivo, através da RTP Memória, porque houve alguém que conseguiu as imagens. Pronto, e já me cederam, por acaso tenho essas imagens, elas existem. Tens que publicar um dia no teu Instagram? Eu fiz um DVD e coloquei essa parte no início do DVD, porque a RTP se deu-me os direitos para fazer isso. Portanto, quem tiver esse DVD tem essas imagens, sendo que não é este que vai sair esta semana, ou para a semana que vai sair um DVD novo, é o anterior a este, que foi filmado em Setúbal, no mesmo palco onde isso foi filmado, no Fórum Lisa Todi. E essa tua vida, no fundo, era vivida com adultos, não é? Sempre com adultos. E não tinhas falta de pessoas da tua idade? Não, eu também tinha. Eu tinha. Aliás, nós vivíamos na estrada dos Ciprestes, onde... ali à saída de Setúbal, e por trás era a Quinta da Alegria, quando se fizeram os Jogos Juvenis de Setúbal, na altura, tínhamos um grupo de amigos, que depois, alguns até saíram para o desporto. O Fernando Cruz jogou no Vitória, jogou no Farense, o sobrinho jogou no Belenenses, no Vitória de Setúbal, no Porto, amigos de infância, portanto, então, tinha os e amigos, foi uma boa infância, ou uma infância pesada, por exemplo, pelo trabalho, ou isso era tudo leve? Não, foi uma infância maravilhosa, eu brincava muito. Eu não gostava mesmo da escola, não sei porquê. De estudar. Eu acho que escola, tropa, essas coisas, obrigação é uma coisa que me aflige. E tem pouca arte, não é? Tem pouca arte. Tem pouco de artista, porque o artista não gosta de ser obrigado a fazer, ele tem que sentir que deve fazer, porque o corpo pede, porque a alma sente, porque há o espírito, porque sei lá, é o que é. São os estados da alma, e portanto numa escola não tem estado. Tanto que eu era posto na rua, porque estava sempre. Exato. Seu Ferrão, sai. Passava a vida nisto. E era muito rebelde, discutia muito as ideias.
Ainda hoje. Ainda hoje é assim. Na escola não deixam, não é? Não há grande liberdade. Mas vou dizer uma coisa, eu vivi ainda até aos 11 anos o tempo do fascismo e, portanto, vivi logo o 25 de Abril, meu pai explicou-me que não podíamos falar, agora já podemos. Eu acho que hoje voltámos ao não poder falar. É verdade. Vivemos um liberalismo transformado em fascismo completamente muito sonso esta... Nós vivemos um fascismo encoberto. É muito sonso esta época, que é supostamente da liberdade, mas depois não podemos ter nada. Não há liberdade nenhuma, é tudo treta, não há liberdade nenhuma, até a liberdade de expressão, por causa dos novos comportamentos e atitudes que existem, por causa das diferenças sociais, por causa do racismo, por causa do feminismo, do machismo, das opções sexuais, etc. Eu acho que estamos a viver um fundamentalismo, e tudo o que é fundamentalismo é mau. Porque o fundamentalismo é não aceitar as opiniões. Se elas não forem ofensivas, se elas não destruírem as nossas ideias, se elas não beliscarem os nossos objetivos, eu acho que nós devemos ter a liberdade de dizer aquilo que pensamos. Sim. Porque senão e essa liberdade nós não temos. Porque estamos sujeitos a dizer qualquer coisa que pode beliscar alguém, só porque esse alguém se sente beliscado. Não é porque seja um beliscar geral. Sim, não sei se me estou a fazer entender. Certo, isso. Então, só por não termos a mesma opinião. Se eu não posso dizer gordo ao gordo, não é? Porque eu olho para o espelho e digo, estás gordo. Eu não me estou a ofender. É um facto, eu tenho que emagrecer. Ou se estiver demasiado magro, que era uma coisa que eu também não acho muita piada. Mas eu digo às vezes à minha mulher, pá, tu tens a mania das dietas, estás demasiado magra, devias engordar um bocadinho. Isto não é ofensivo, isto não é beliscar. Isto é uma coisa que é uma liberdade de expressão. Claro, e há formas e formas também, com certeza. Não é? Eu acho que a parte do ser agressivo e ordinário, há pessoas que a dizer muito obrigado estão a ser ordinárias e agressivas. Certo. Não é? O vai à merda às vezes é uma coisa bastante normal, depende da boca de quem sai, da forma como sai e no momento em que sai. Eu acho que nós estamos a viver um fundamentalismo medroso. As pessoas têm medo. As pessoas têm medo de dizer as coisas. Eu tenho uma angolana na minha banda e na brincadeira dizia, anda cá a minha preta. E as pessoas acham que... Eu não quero saber o que é que as pessoas acham, porque ela trabalha comigo há 17 anos e, portanto, eu nunca fui racista na vida. Não é de ser. E porque nem sequer... Eu tenho amigos que nem me lembro... E eles também nos chamam brancos. Sim, não tem mal nenhum. não é isto. Eu acho que há coisas que roçam o ridículo. Sim. Porque... Tem a ver com a forma. Eu acho que o respeito que a pessoa tem. Isso não diz nada sobre o respeito, não é? Se tu me perguntares qual é a cor da pele deles, se calhar nem me lembro. Lembro das coisas que fizeram, do que me ajudaram, do que não ajudaram, das porcarias, das coisas boas. Mas sei lá, se é preto, se é branco, se é azul, não me interessa. Isso para mim nunca foi importante. Sim. E continua a não ser importante. Agora, na brincadeira, não é? Como as anedotas dos alentejanos, isto não é ofensivo. É tal liberdade de expressão. E então quem faz humor então deve estar neste momento completamente sufocado, não é? Porque já não se pode fazer humor com coisa nenhuma. Eu acho que estamos a viver um fundamentalismo que precisamos de rapidamente de perder o medo de dizer as coisas, desde que elas não belisquem, não ponham em causa. Sim, é que depois o mais fácil é ser silenciado, não é? Às tantas não vou dizer nada porque posso, então as pessoas calam-se. As pessoas têm medo, que é uma coisa que eu não tenho, por isso é que digo estas coisas no palco, não é? Ontem, olha, eu Eiras parti uma melancia. Parti uma melancia em cima do palco porque me pediram muito por causa do Taskmaster. E de repente vem o Zé e o Jaime vêm limpar o palco, porque aquilo depois ficou um bocado assim sujo. E o Zé é de Famalicão e o Jaime é angolano. E eu digo assim, aí está uma verdadeira limpeza a preto e branco. Exato. Toda a gente riu. Isto tem piada. As pessoas não podem pegar nisto. Eles não estão ofendidos, nenhum deles. Não, de forma nenhuma. Não é? Por amor de Deus, então. Chamam-me branquela a mim, não é? Portanto, não tem nada a ver. Isto é uma parvoíce. Nós estamos a atravessar uma fase completamente parva, na minha opinião. Até a minha filha, que tem 7 anos, diz assim, mãe, eu não sei dizer. E ela tem 7 anos e ela já está, tipo... a questão, eu também não trato eu trato por Jaime, não é? Eu trato por Manela ou por Francisco. Agora, imaginemos, estão 10 pessoas, não é? 10 pessoas, são 5 naturais de Portugal e 5 naturais de Angola. É que já nem se pode dizer naturais de Portugal, porque também há pessoas mais escuras naturais de Portugal já. Mas, enfim, não podes falar. Vamos dizer, 9 caucasianos e um africano. Pronto. E estão todos vestidos de igual e não sabemos o nome deles. Exatamente. E queremos fazer referência ao africano. É isso. Não é estar a chamar ou fazer diferença entre as pessoas. É só identificar a pessoa. É uma maneira mais fácil de identificar. Assim como tiver um branco... Ou um gordo, um magro, um loiro, um moreno. 10 pessoas, não é? 9 magras e um gordo,
não é? Certo. Pá, eu queria falar com aquele senhor. Aquele mais forte. Como é que ele se chama? Pá, não sei, mas é o gordo. Eu digo o gordo. O forte é um gajo com força. Qual é o problema? Eu não tenho problema nenhum. Eu acho que esse medo é nocivo à sociedade. Porque estrangula as pessoas logo de pequenas. E então vivemos neste fascismo camuflado. Exato. E eu gostava de voltar não à libertinagem, mas a alguma liberdade. Sim, com respeito, não é? E, no fundo, o respeito não está na palavra, está na forma. Na forma, e depois somos também um bocadinho castrados na vida, porque se dizemos alguma coisa que atinge determinadas instituições, nós vivemos do público e as instituições podem nos colocar lá em cima ou podem nos colocar lá em baixo. Certo. E depois que estivermos lá em baixo não sobrevivemos, não é? Pronto, e isso é fascismo, porque é uma maneira de cortar a vida das pessoas, sem ser violentamente e sem ser objetivamente, como era, não é? Falavas mal do governo, ias preso. Hoje falas mal do governo, não vais preso, mas se falas mal do governo, se calhar vais ter retaliações diferentes. Sim. Eu chamo isto um fascismo mais subtil. Romântico. É. É mais romântico. É. E então depois fizeste a tua escola dificilmente, ias para a escola praticamente obrigado. Exatamente. Foste para a tropa também? Não foste. Fui pior. Então Se eu tivesse ido para a tropa, estava 1 ano, não é? Sim. Assim casei com 17 anos, tive 20 e tal anos. Não sei se posso reagir muito assim a isto. E então casaste com 17, com 17 anos. Sim. E depois logo a seguir quando é que ela engravidou? Quando é que foste pai? Aos Com 21. 21. Isso foi de homem. Foi realmente tudo muito, muito cedo. Foi o que tinha que acontecer. Sim. E foi por opção, nem sequer foi tem que casar porque está grávida. Não foi esse o caso, não. Foi que quiseste. Casámos, eu estava na Alemanha, nos anos 80 estava muito complicado em Portugal, para arranjar trabalho, etc. E eu queria ser independente, e portanto na Alemanha tinha logo a hipótese de arranjar trabalho, de me colocar, de resolver a vida e de não ir à tropa, porque o facto de ter casado depois já não fui à tropa. E porquê é que não voltavas a viver na Alemanha? Porque é um país frio, tive lá amigos, etc. Mas é uma vida completamente diferente. Nós em Portugal vamos para o trabalho, às 10 horas vamos tomar um café, depois vamos almoçar com os amigos, né? É diferente. Na Alemanha não, na Alemanha tu entras às 6 da manhã, tens ali 15 minutos às 9 da manhã para tomar um pequeno almoço, depois ao meio-dia tens meia hora para comer uma sandes de almoço, e depois sais às 6 da tarde, já é de noite, está frio, não te apetece sair, vais para casa. É uma vida muito complicada. Isto era a vida que era, não é? E o trabalho era muito duro. E tu ficaste lá a viver de quanto a que ano? Entre 80, portanto eu cheguei lá em 80, eu fui para a Alemanha em outubro Tinhas de 80. quantos anos? Tinha 17. E depois casei em fevereiro, depois é que fiz os 18. Mas ela também foi contigo? Não, ela vivia lá. Ah, ok. Não, a minha irmã tinha ido à Alemanha para a casa de um senhor que tinha sido empregado do meu pai. E estava a viver na Alemanha na altura e era como o irmão que o meu pai tratava as pessoas. Era um funcionário, mas vivia lá em casa, etc. Depois ele foi para a tropa e foi viver para a Alemanha para melhorar a qualidade de vida. E depois recebeu a minha irmã, porque a minha irmã estava a estudar línguas. Esteve lá 6 meses, conheceu jovens da idade dela, entre as quais a minha ex-mulher. Portanto, quando veio a Portugal, apresentou-me fotografias. Disse, esta é a minha gira e não sei o quê. Depois ela veio cá a Portugal. E nós começámos a andar e eu depois fui ter com ela em outubro. Pronto, e depois casei. E ali ficaste 9 anos, numa vida... A minha mulher está-me a ligar, isto é giro. Queres atender já agora? O episódio 200 tudo pode acontecer. Estamos em direto no podcast, diz. Tá bem. É para pôr a cerveja no congelador. É para pôr a cerveja no congelador. E pronto, e ali tiveste 9 anos, o que é que te fez regressar? Eu desde a primeira hora que depois de casar a ideia era vir embora. Sim, só que tinhas lá o trabalho. Pois não tinha condições e tive que... Trabalhei, juntei algum dinheiro e dei aulas de português da primeira à quarta classe a filhos de imigrantes, fiz desenhos... Péssimo desenhador, a minha filha é pintora, do meio. Péssimo desenhador, mas fiz coisas a tinta da China, de plantas para coisas pequenas que me pediam. Os imigrantes pediam coisas, porque eu era um bocadinho a referência de um tipo com alguma cultura, no meio às vezes de pessoas que tiveram dificuldade no início de vida e que se sentiam um bocadinho deslocados na sociedade alemã, mas também não se sentiam muito colocados na sociedade portuguesa de uma mais urbana, digamos assim.
E portanto, frequentava as coletividades lá, portuguesas, o Lar Português de Iserlohn, o Centro Português, etc. Ainda fui diretor de um dos... E dei aulas de português nessas associações. Formei um conjunto de baile, formei um grupo de fados, formei um grupo de rock, os Prestige, já com alemães, e tinha um grupo de jazz também com alemães, porque eu cantava Jobim, portanto, e tocava congas. Espetáculo. Fazia um bocadinho de tudo. Sempre tive muita atividade, é o tal stress, tinha que ter esse stress todo. Mas depois era aquela coisa fria, os próprios alemães, não são todos, felizmente, que eu tinha amigos, mas a grande maioria dos alemães são pessoas frias. Tem uma coisa boa que é o pragmatismo, são pragmáticos, não é? Não gosto de ti, pronto, escusas de estar aí com rodeios. Já acabou. Já foste. Isso é bom, porque é prático e despacha rápido, não é? Sim. mas não deixa de ter alguma frieza que não tem a ver com a minha forma de estar. Sim, então regressaste rapidamente, assim que pudeste. Assim que tive a oportunidade, vim embora. Mas ainda não eras conhecido quando voltaste? Não, a questão foi que, quando o meu filho fez 5 anos, eu disse, se ele entrar aqui na escola, eu nunca mais volto a Portugal. Vou-me embora antes que ele entre na escola. Exato. Eu já tinha algum dinheiro junto, habituado a viver com a mulher e o filho, na altura, e fui viver para a casa dos meus pais, porque não tinha condições. E durante o início da minha vida foi cantar nos cabarés, nas boates, nas discotecas, no whatever, para ganhar dinheiro, e depois consegui comprar um apartamento, e depois, quando já tinha o apartamento, decidi que a Lara podia ter vindo. E, portanto, 8 anos depois, quando o Leandro tinha 8 anos, a Lara apareceu. E a partir daí, a vida já começou a formar-se. O que é que vieste para cá fazer quando vieste para cá? Eu, quando vim para cá, eu escrevia canções na Alemanha já para alguns cantores portugueses. E a primeira vez que recebo dinheiro da Sociedade Portuguesa de Autores foi 3 canções que fiz para o Marco Paulo, num álbum dele, e recebi 200 e não sei quantos contos. Digo assim, isto já dava para viver para aí 3 meses. Portanto, se eu continuar a fazer canções, continuarem a gravar, portanto, vim na expectativa de ganhar dinheiro com direitos de autor, que ainda hoje ganho, porque tenho 3.000 e tal obras registadas. Mas na altura comecei a fazer canções para outros cantores. E depois fiz canções para o Zé Malhoa, para a Ana Malhoa, para a Ágata, participei em álbuns do Bonga, fiz coisas com vários artistas. E quando é que começaste a fazer para ti e a ser conhecido nas tuas coisas? Então, eu vim em 88, e em 89 já tinha contrato com a Disco 7, fiz um álbum que foi logo sucesso, Disco de Prata, e a partir daí Festival da Canção 90 com Mais e Mais, que faço o prémio de interpretação, convites para a Amy Valentim de Carvalho, estive lá 4 anos, e a partir daí as coisas foram mais ou menos fáceis. Como é que se sente uma pessoa que teve 9 anos, que teve que sair, batalhar, estar num sítio que não é seu, que nem sequer lhe diz tanto assim, não é, em termos de sociais? Eu sinto-me um vencedor, eu não tenho outra palavra. E tenho uma canção que diz vencedor. A vida é um jogo de amor feito... agora não vou dizer o poema todo, mas eu tenho uma canção que é um bocadinho a minha biografia nesse aspecto, ou seja, a luta vale a pena, a persistência vale a pena. Eu nunca desisti dos meus sonhos. E foi o que eu passei aos meus filhos. O meu filho mais velho é diretor de fotografia de cinema, porque é o que ele gostava, era de cinema. Queria ir para médico, para advogado, e disse, não, esquece, faz o que tu amas, faz o que tu gostas, ser feliz. Mas depois vou ser um desgraçado, não vais, se fores o melhor, não vais ser. E é, certo. Pronto, é um ótimo diretor de fotografia. Fica mal a mim dizer, mas que é que se lixe, é verdade. Trabalha mais. É por isso que cá estamos, para dizer bem dos nossos filhos. Trabalha lá mais lá fora do que em Portugal também, mas faz muita coisa. A Lara, o Leandro tem 39, a Lara tem 31, é pintora, portanto sempre teve uma apetência muito grande para pintar, tem realmente uma qualidade incrível. Depois, para a perfeição a qualidade, acabou o 12º, foi para a Inglaterra, estou 6 a 7 anos lá, esteve na Escócia, esteve em Londres, depois e eu vi que estava à procura de coisas para escrever a tua introdução e apareceu Toy, mostra a filha, não sei o quê, a tua filha é linda. E tem outra mais nova. Essa é que não conheço. A mais nova, que tem 21, que está na ACT a estudar, que vai ser atriz. Já está a entrar aí, a fazer umas pontas aí numas novelas. Portanto, estão os 3 nas artes. Nas artes. E porque eu disse sempre, sigam os sonhos, porque se é isso que vocês querem, só têm é que apostar tudo, não é? Não é dizer, vou estar, mas também vou estar. E depois não se está em lado nenhum. Não. É? Para mim é apostar as fichas todas no mesmo número.
E eu perdi algum tempo, não perdi, porque sempre aprendi outras coisas, mas eu devia ter entrado logo numa escola de música, aprendi a ser maestro, gostava de fazer eu faço arranjos que só não se chamam Tu nunca estudaste música neste... Não. Nunca estudaste, neste processo todo, nunca estudaste música? Não, eu tive 2 aulas de solfejo na Sociedade Musical, mas uma seca do caraças. E eu ia tocar para a orquestra, por exemplo, do Coral Infantil de Setúbal, ainda toquei na orquestra de viola, e estava a tocar e o mestre dizia, o primeiro ensaio era para ler e para coisa. Sim. Eu não sabia ler, fingia. Apanhava de ouvido, no segundo tal, tocava. Eu tenho os ouvidos fantásticos. A melhor coisa que tenho são os ouvidos. As pessoas não... para ser músico, não é cantora, voz, é tudo importante, mas o mais importante é o ouvido. Eu ouço aqui um tema na rádio, pego na guitarra e reproduzo a seguir, porque o ouvido vai buscar. É surreal. E evolui imenso, mas há mais músicos assim em Portugal. São poucos a fazerem de concorrência, mas há. No sentido de sim, com ouvido. Sim. Depois há músicos muito melhores a executar, mas depois, se nós dissermos faz lá isto, se não lhes dissermos a cifra, eles não chegam lá. E eu não preciso da cifra, eu vou buscá-la de ouvido. E tu, apesar do sucesso todo, é uma carreira super longa, já, não é? Claro, obviamente tiveste altos e baixos, não é? Sim. Sempre trabalhaste, não é? Sempre trabalhei. Mas não é fácil. Não, o facto de ser autor-compositor, por exemplo, nas fases houve uma fase da minha vida que eu estava a escrever mais para os outros do que propriamente para mim. E isso foi nocivo para mim. Eu não tinha tido essa percepção e as pessoas diziam assim, grava um disco. Não, porque eu tenho que fazer o disco do A, do B, do C, tenho que produzir, tenho que não sei o quê. E desliguei-me um bocadinho, sendo que o que eu mais gosto mesmo é de palco. E não de estúdio, embora também goste, não é? Mas eu gosto mais de palco. E estava a levar o meu tempo mais no estúdio, porque se calhar tinha aquele subconsciente de foi aqui que eu comecei a ganhar algum dinheiro para já e portanto tenho que viver, não é? Tenho que dar a importância de vida ao que é a nossa vida e familiar, porque eu fui pai muito novo e portanto porque também se arrisca muito no palco, não é? Também claro, se pode arriscar muito. Pode haver concertos e pode não haver, e não é... Só que cada vez que fazia um tema a coisa funcionava mais ou menos. Evidentemente que eu penso que a carreira é como um prédio que tem escadas e tem elevador. Eu acho que se nós subirmos pelas escadas, nós conhecemos bem o nosso prédio. Se formos sempre e descermos de elevador, nós não conhecemos o nosso prédio. E eu acho que depois, quando se caímos pelas escadas, nós não conhecemos o prédio nem sabemos quais são os escolhos que podemos encontrar pelo caminho. E se já tivermos feito aquele percurso muitas vezes, nós sabemos nos desviar das esquinas mais bicudas. E eu acho que é bom ter subido devagar e ter subido pelas escadas a chegar a este ponto, a este patamar, e nunca ter ido de elevador. Porque eu acho que a malta que sobe muito rapidamente, a queda depois é muito complicada. E então, ainda bem que as coisas foram assim. Houve a altura que dizia, porquê é que tu fazes tantos sucessos para tanta gente e porquê é que não fazes para ti? E eu digo, porque eu quando faço a produção de um disco para a Ana Malhoa, eu tenho que me vestir a pele da Ana Malhoa. Tenho que dizer, sabes que começou no A. Pronto, isso deu-me bastante dinheiro a ganhar. Foi a letra e música e arranjo, etc. Mas fazia estas coisas e depois, para mim, tinha alguma dificuldade porque queria encontrar aquilo com o qual me sentisse bem. Isso foi encontrado. E eras mais exigente contigo, se calhar. Sim, sabes que houve uma altura da minha vida que eu digo assim, vou fazer uma coisa que não queria fazer, mas vou fazer. Foi o Chamou António. Porque o David Ferreira disse-me, queres um sucesso, traz-me um sucesso. E eu cheguei a casa em 10 minutos e fiz uma música, foi Chamou António. E cheguei ao David Ferreira, está aqui um sucesso. A pensar que ele ia dizer, isso não, porque isso é muito redondinho, não sei o quê. E ele dizia-me não, eu dizia, não queres isto, vou dar ao Zé Malhoa e vai ser um êxito. Só que o David ouviu aquilo e disse, isso é giro. Mas eu sabia que o David era de esquerda, como eu. E então o António era o António Oliveira Salazar, era mesmo para meter nojo. Aquilo era chamam-lhe santo, às vezes malandro ao ditador, mas ele é um amor, e aquilo estava mesmo a meter nojo. E eu devia, mas sabes e tal, isto aqui devias-me dar a letra, não sei o quê, depois um António Popular e tal, e eu pronto, já me lixou. Então mudei a letra, gravámos. Aquilo foi um êxito tremendo. A seguir a esse êxito, eu depois... A Valentim de Carvalho não vendeu mais porque a fábrica fechou e porque o plafond era não sei o que, aquelas coisas das multinacionais. Eu já tinha a Nacional atrás de mim, a Espacial, uma editora nacional que não tinha esses problemas, que é quanto mais vende melhor. Se o patrão é português, quanto mais vende melhor. Se o patrão é estrangeiro, tens de dizer ao patrão que vendeste muito, para onde tens de vender mais. E portanto às vezes há que baixar as vendas.
São os tais... Meu Deus. Pois. E então eu, como aquilo não funcionou, melhor ainda, porque as vendas pararam, porque eles quiseram que parasse, eu disse, olha, David, é assim, vou rescindir contrato e vou para a Espacial, porque eles estão atrás de mim há imenso tempo. Chego à Espacial, gravei o Aguenta-te com esta, também mexido, mas depois digo assim, agora vou-me dar uma pedrada no charco. Depois gravei o Estupidamente Apaixonado, que não tinha nada a ver musicalmente. Sim. Pronto. E depois já enverdei para um caminho mais... Mas são êxito atrás de êxito, é incrível. Mais o que eu gostei. Depois foi... E foi verdade. Depois foi sempre Sensual, o Rosa Negra... E continua a ser, que isso é que é incrível, porque tu... não é? Os anos passam e fazes de uma atrás de outra. Mas não é fácil, querida, não é nada fácil. Eu percebo, mas com não sucesso. É hoje vinha para cá, vinha com imensas ideias na minha cabeça, imensas. Porque depois é público mais novo, é toda a gente. Eu tenho uma extensão de público muito... Eu fui ao Rock in Rio e fui ver-te, só para te dizer. Podia estar o palco mundo a bombar e eu fui ver o Toy. E estavam lá... Estava lá à frente, eu assim. E estavam lá todos a ver, viste? Estava bué da gente. Foi espetacular, adorei. Bué da gente. Eu estou sempre a dizer que queria fazer a tua digressão. Não, vou para o verão contigo. Na verdade, é muito gratificante chegar a um palco e ver sempre mar de gente. E o carinho que as pessoas têm por mim é tão bom. Ser amado é muito bom. Sim. E deve saber bem. Porque deve ser também muito triste uma pessoa, por exemplo, eu vejo às vezes alguns artistas, não é? Que a vida vai passando e elas vão perder... Principalmente, por exemplo, os atores. Há muito isso, não é? São miúdos, têm muita gente à volta e depois vão... A gestão às vezes também tem que ser feita, mas isto serve sempre também de conselho para os mais novos. Eu vejo muitos miúdos novos que começam a ter muito sucesso, de repentino, não é? Aquela coisa, o tal elevador, não é? Hey! E às vezes eles não sabem lidar com isso. Eu não estou a dizer que lidam bem ou lidam mal, mas não, eu sinto que não sabem lidar. Não sabem lidar no sentido de ser artista não deixou de ser humano. Não deixou de ser uma pessoa. Não deixou de ter que sorrir, dar um beijinho, dizer boa tarde, cumprimentar. Eu estou habituado. Sim, estar atento aos outros. Estou habituado a acabar os concertos, estar ali. Ontem, por acaso, foi ontem, no Mirador de São Pedro de Alcântara. Não tirei fotografias no final do concerto porque tinha outra coisa para fazer e não tive hipótese nenhuma. Por isso é que as pessoas reclamam, queriam tirar fotografias comigo, tenho que me ir embora, tenho mesmo mas que me ir embora. Mas tu avisas, que é muito engraçado. Tenho que me ir embora. E depois, mas por exemplo, eu estive para lá, eu já tive 2h30 a tirar fotos. Depois do concerto. Às vezes também temos que ter alguma... As pessoas também não percebem isso, porque Sim. às vezes o cansaço é muito ou temos coisas que fazer a seguir. Claro. Mas pronto, mas temos que ter o mínimo de respeito pelo público, porque é o público que nos coloca onde nós estamos. E portanto temos que respeitar, é o nosso patrão, o público é o nosso patrão. E eu acho que há muita malta nova às vezes que perde um bocado a noção dessas coisas, tipo eu sou bom, eu não sei o quê, tal, e agora não me apetece. Esse deslumbramento às vezes é nocivo para a carreira. Sim. Como é que foste enquanto pai, porque também foste pai em fases muito diferentes na tua vida, como é que foi esse teu percurso como pai? Agora tens uma... Quer dizer, a outra é muito mais nova. Sim. Fazem diferença de que idade os... Beatriz é a minha filha, porque não é biológica, mas é a minha filha. E tem 21 anos, portanto tem menos de 10 anos que a Laura. Exatamente. Embora mentalmente são mais ou menos da mesma idade. São fases diferentes. Eu agora estou mais calmo. Porque ser pai aos 21 é diferente. Sim, é muito diferente. É diferente. Estava muito mais... Como é que é dizer? Mais explosivo. Sim. Eu hoje sou uma pessoa mais calma, tenho osso melhor, com mais calma, tenho mais paciência, sou mais permissivo. Eu acho que o tempo nos leva a pensar que realmente isto é uma passagem e que antes de ir embora que também temos que deixar boas recordações e portanto Sim. há que ser bom. O que é que mais gostas de fazer com os teus filhos? Pá, eu adoro estar à mesa com os meus filhos. Tu adoras estar à mesa, ponto, final, parágrafo, mas com os meus filhos é maravilhoso porque tu, uma vez eu estive contigo numa almoçarada, não é? E que pelos vistos era recorrente, juntas muitos amigos à mesa. Sim, família, eu gosto muito de estar com família. Eu adoro a noite de Natal. Come-se, bebe-se, fuma-se, serve, é maravilhoso. Fuma-se, serva? Fumamos sempre. Noite de Natal. Adoro isto, a sério, melhor convidado de sempre. Não porque instituiu-se, é assim, eu não fumo. Não é? E beber só bebo quando é bom, porque não, as pessoas confundem uma pessoa que gosta de vinho com um bêbado, não tem nada a ver, o bêbado não gosta de vinho. Sim, bebe qualquer coisa. Exatamente, eu bebo quando é bom, quando não é bom, às vezes faço um sacrifício, só se for muito, muito pedido, prefiro beber água. Aliás,
Eu entre o dia 1 de junho e o dia 30 de setembro, todos os anos, não bebo qualquer gota de álcool. Até porque com o teu problema, não é? Mudaste muitas coisas ou não? Não, tem a ver, não tem a ver com isso. Tem a ver com os concertos todos os dias e estar sempre a 100 Mas 1000%. sempre foste assim? Ou mudar? Eu antigamente fazia limpezas, imaginava, tipo, estava entre janeiro, fevereiro e março, não bebia álcool, não comia carne, fazia assim umas coisas para o organismo também, de vez em quando, e para fazer desafios a mim próprio, tipo, conseguir evitar isto, deixar aquilo. Sempre gostei de fazer estes desafios. Agora, há uns tempos a esta parte, os verões têm sido muito intensos e a solução para estar sempre fresco é não beber álcool durante 3 meses. Os 3 meses de verão não toco numa gota de álcool, zero. Mas é zero mesmo. E sentes diferença? Sinto muita diferença na voz, principalmente. Sabes que o álcool desidrata as cordas vocais e o tabaco seca as cordas vocais. Portanto, há 2 coisas que eu não faço nos 3 meses de verão, é fumar e beber. Sendo que eu gosto de fumar, mas não tenho vício. Por exemplo, eu fumo um charuto, a travar. Mas de vez em quando? Sim, quando vou a Cuba, fumo um charuto lá, Cuba tem que fumar. Ou, por exemplo, fora da época alta, um grande jantar com a família e pronto, e a seguir um charuto bom, uma boa aguardente vínica. Mas não sou assim de bebidas brancas, nem nada dessas coisas. E erva também é muito esporadicamente. No Natal? No Natal sempre, porque o Natal já se instituiu quase como uma tradição. E fuma toda a gente? Toda a gente. Isso é espetacular. Toda a gente, os adultos, não é? Sim. A Bia fumou com 16 anos, acho eu. E fazem à tua frente, eles contam-te que agora já são mais crescidos, mas sempre falaste tudo com os teus filhos? Sempre, eu falo com um filho como falo com... Mesmo com as meninas sobre sexo e essas coisas? Muito. Sim? A minha mulher, que é substancialmente mais nova que eu, quando conheceu a minha filha, portanto elas são amigas, e bastante mais nova que eu, dizia-me assim, tu falas assim com a tua filha? Eu não era capaz. Pronto, já não preciso dizer mais nada. Para não. Sim, é mesmo... Eu acho que tem que haver. Abertura se não houver abertura, como é que as pessoas se conseguem orientar? Não é? Como uma pessoa mais jovem tem que ter um conselho de uma pessoa mais velha, se não houver abertura não se consegue orientar. Nem o conselho vai servir. Não é? Não faças isto, mas não faças isto porquê? Tens que explicar porquê, não é? Sim. Olha, as pais às vezes têm essa timidez que os impede de eu não sou nada chegar, tímido, nada, zero. De chegar, não é? A minha frontalidade, dizer as coisas conforme digo aqui, é a mesma frontalidade que digo em todo lado, sempre. Aqui não vou utilizar vernáculos, nem vou falar da minha vida íntima, como é evidente, mas não tenho problema nenhum em ter abertura para... Não tenho esqueletos no armário, é tão bom. Sim. É uma liberdade de consciência, é um dormir tão descansado. E o que é este novo toy, não é? Que eu acho que nunca esconde, as pessoas sentem, dá para sentir que tu tens, que parece que tens uma nova vida, que tiveste 2 vidas. Sim, eu sinto isso. Eu tive uma vida, depois tive outra vida. E 2 vidas, sendo sempre a mesma pessoa, tendo sempre o mesmo critério de ser, dizer as coisas como aos malucos, como a minha mãe dizia. Mas a verdade é que isso, quando era mais jovem, deu-me muitos amargos de boca, porque as pessoas não me levavam aquilo de uma forma que levam hoje. E eu acho que esta geração de jovens, esta malta entre os 15 e os 30, são muito mais fixe. Eu acho que nasci antes do tempo. Sim. Eu não sei se isto faz algum sentido na tua cabeça, porque aquilo que eu digo na televisão, nas entrevistas, etc., eles identificam-se. Sim. Também tivemos esses muitos anos acho que estes miúdos são autênticos, sabes? Não é? Muitos anos de estarmos calados. Não podemos falar. Pois, isto exatamente. Também ainda se sente hoje em dia. Só claro agora é que... Aliás, isso passou de vós para pais, de pais para filhos. Isso certo. Passou mesmo. E agora esta nova geração se calhar já está com uma abertura diferente. Já nem sabem, alguns nem sabem o que é o 25 de Abril. Sim. Olha, adorei ter-te cá. Eu não sei, tu hoje vieste assim muita coisa, tinham-te pedido para trazer alguma coisa, já me trouxeste um poema lindo, como um presente, como nunca... Pá, eu não trouxe mais nada. Mas trouxeste-me o vídeo para eu ver depois a seguir, vejo, não é? Aquele vídeo que tu com 11 anos. Eu posso 11, não é? Posso-te arranjar isso. Tá posso-te bem. arranjar isso. Pronto. Agora vais andar neste verão. Isto aqui só sai em julho, este episódio. É? Bom, mas em julho tenho. Diz lá, onde é que andas? Umas coisas para fazer, digo-te já. Não vais parar, não é? Ora bem, julho.
Dia 1, Ribadave. Dia 2, Albergaria dos 12. Dia 4, Coimbra. Dia 5, Trofa. Dia 7, Santo Tirso. Dia 8, São Miguel Açores. Dia 9, Paredes do Bairro, Anadia. Dia 12, Oliveira de Frades. Dia 14, Seixal. Dia 15, Famalicão. Dia 16, Negrais. Dia 18, Brandoa. Dia 20, Jardim Cultural de Lisboa. Dia 21, Montargil. Dia 22, Marco Canaveses. Dia 23, Madeira. Dia 25, Covilhã. Dia 26, também tenho, não está nesta agenda, não sei onde é. Dia 27, Monte Caparica. 28, Vila Xandorique. 29, Passos de Ferreira. 30, Sousa Nil. Em Centro Catar tenho outro evento. E dia 31, Moro Novo. E agosto, continua? Agosto, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, folga. Dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, folga. 24, eu acho que as pessoas 25, só de ouvirem 27, isto já... 28, 29, 30, folga, 31. 30, folga, mas devo ir a Lamego. Ou seja, tu no verão não paras. Não paras. Não. Quer dizer, no inverno também não paras, porque tens os programas, Taskmaster, a sério, está no meu coração. Adoraste, não é? Ainda maluca, adorei, mas é cansativo. É cansativo, é mais uma, não é? Cansativo. Calhou bem na altura da pandemia, foi uma ocupação muito fixe, que também, em termos financeiros, também ajudou muito a colmatar Sim, um ano em que te desmarcam 100 concertos e te apresentam IRC para pagar. Como é que viste esta pandemia? Quando percebeste a dimensão que isto ia... que tudo ia parar, o que é que pensa um artista? Da mesma forma que pensei quando estive a AVC, não pensei nada, pensei em arranjar trabalho, em esgravatar na terra e encontrar a minhoca, como faz a galinha. Portanto, liguei para as televisões, fui para a comunicação social e disse, a partir de agora, fiz muitas borlas em televisões, a partir de agora, vão começar a arranjar uma verbazinha para me pagarem. Não fui dizer às televisões diretamente, disse publicamente, para que os meus colegas também usufruíssem dessa vantagem. Não foi nada retaliado pelas televisões, pelo contrário, portaram-se muito bem, portaram-se muito bem. Fiz o I Love Portugal, como capitão de equipa, 6 episódios, fiz o Taskmaster, fiz 50 canções para o Amor, produzir, dirigir, os atores a cantar, etc. Fiz montes de coisas, estive sempre a trabalhar. E achas que o não ter vergonha, só para terminar, e dizer assim, estou aqui, quero trabalhar, claro, é importante? É extremamente importante. Dos envergonhados não reza a história, dos medrosos não reza a história. Se tu olhas para a história e percebes que as pessoas que têm realmente, que dão o peito às balas e que vão para a frente, são os que se safam. Também depois é preciso fazer aquele equilíbrio, que às vezes mais vale ser um cobarde vivo do que um herói morto. Mas é importante não termos medo, é importante não termos vergonha, é importante sermos humildes. Mas humildes verdadeiros, não é forjado. Porque a humildade, quando está na moda, há quem forja humildade, mas tu não consegues enganar toda a gente todo o tempo, consegues enganar alguma gente durante algum tempo, ou algum tempo algumas pessoas, mas não consegues enganar todas as pessoas durante todo o tempo. Portanto, as pessoas descobrem sempre a verdade e, portanto, a humildade tem que ser natural, não pode ser forjada. Adorei ter-te cá, mesmo. Beijinho. Obrigada por este episódio 200, espetacular. Férias não é? Férias é que... Irei. Mas nervoso, sem saberes o que é que has de fazer. Já sei, porque vou à Colômbia, quero ir visitar a Quinta do Escobar, o Medellín, quero dar umas... Gostas de viajar? Viajar, gosto dos sítios. Gostas de estar já? Detesto é ter que ir. O avião e não sei o quê? E as esperas dos aeroportos e não sei o quê. Mas não é medo, é só a seca. Vou às 7 da manhã para Londres e depois de Londres vou cantar em Londres amanhã e depois da manhã em Bruxelas. Caravana, já andaste? Sim, mas eu não sou de campismo. Não. Gostas mais do hotel? Eu sou da casa de banho, como também tens de dormir bem, não é? Descansar. Eu sou muito esquisito no conforto. A casa de banho tem que ser uma casa de banho a sério. A cama tem que ser, sou muito esquisito. Aqui também é só uma horinha, não dormes cá. Já passou. Obrigada por ter-te aqui. E obrigado pelo convite. Um beijinho, obrigada mesmo. Dispõe sempre, obrigado. Beijoca.